E hoje eu quero ler com vocês um texto do profeta Jeremias, lá no capítulo de número 32, os versículos 14 e 15, que nos dizem assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Quem anda por desertos dificilmente pensa em encontrar uma plantação de uma cultura agrícola que demande solos extremamente úmidos. Como também, quem anda nos pântanos dificilmente vai esperar encontrar ali também uma cultura agrícola, só que dessa vez que demanda solos com pouca, mas baixíssima umidade. Por quê? Porque nós geralmente tratamos com o previsível. Por que é que eu falo isso? Eu falo isso a propósito do texto que nós acabamos de ler. A verdade é que esse texto foi escrito no momento em que Israel está vivendo um cerco. Diante de uma situação como essa, o previsível é o desespero, o previsível é que você se livre daquelas coisas desnecessárias, e dentre elas, na verdade, eles sabem que uma das características do império que está assolando Israel neste momento é exatamente devastar a terra conquistada e muitas vezes fazer o traslado, principalmente da elite fundiária, sacerdotal, política, para terras estranhas, enfim, destruir tudo que foi conquistado. Aí o texto relata uma situação curiosa. É o profeta aqui fazendo a compra de um terreno por um preço que não é o preço do momento do desespero, mas o preço do momento da bonança, o momento da normalidade. E diz o texto aqui que ele, de uma forma profética, de uma forma simbólica, metafórica, como é costume dos profetas, ele está trabalhando com o extraordinário, com aquilo que transcende a nossa capacidade de quantificar e de prever as coisas. Porque eu acho que esse texto vai nos ensinar uma lição preciosíssima, que é como nós podemos transformar tempos de absurdos, tempos de desespero, em momentos de graça. Então, quais são as atitudes próprias daqueles que querem experimentar, nos momentos de desespero, o irromper da graça, do amor da parte de Deus? Primeira coisa, é preciso ser realista sem ser trágico. Se a gente for olhar os versículos 3 e 9, nós vamos perceber como o profeta Jeremias está tentando ensinar aquele povo olhar a realidade, não romantizá-la, mas por outro lado, nunca deixar-se tomar pelo sentimento de tragédia, pelo desespero. Qual tem sido a nossa perspectiva nesse instante? Nós precisamos sim encarar a realidade, saber que ela é difícil, que ela é dura, não podemos fechar os olhos para as notícias ruins, mas nunca podemos nos render a isso, achando que essa é a última palavra. Nós vamos nos informar, mas sobretudo vamos espalhar boas notícias, notícias de que essa não é a última parte da história contada por Deus. E um pouco mais adiante, a partir do versículo 10, ele vai nos ensinar que a gente precisa aprender a viver os momentos de penúria, os momentos de desespero, sem perder a sensibilidade e, sobretudo, sem tripudiar do desespero da outra pessoa, do momento que a gente está vivendo. Quando ele, na verdade, vai adquirir um terreno e, surpreendentemente, ele paga pelo terreno o valor que ele teria em outro momento anterior. Porque qual seria o normal daquela época, como infelizmente é o normal nosso? Olha, aproveite-se do desespero alheio. Então faça bons negócios. Aliás, esse é o mantra, não é, do mercado. Você tirar proveito muitas vezes da danação do outro. Que aí ele vai na contramão dessa lógica perversa do mercado. Ele diz o seguinte: não, eu vou pagar o preço justo. Por quê? Porque ainda haveremos de plantar, de colher, de vender e de comprar. Essa é uma mensagem de um ensinamento que vai na contramão de
toda essa perversidade e insensibilidade que a sociedade de consumo nos ensina. Ou seja, não tente se aproveitar da miséria do outro, não tripudie do desespero do outro, seja justo independente do momento que você está vivendo, porque Deus é justiça e quem serve a Deus reflete a justiça de Deus em toda e qualquer circunstância. Então, no momento em que todo mundo falava, tá tudo acabado, no momento em que todos falavam, olha, Deus não nos socorreu, no momento em que todos perdiam as esperanças, no momento em que os horizontes se enegreciam, no momento em que a falta de perspectiva tomava conta de todos e de tudo, então Jeremias ouve uma outra voz para além dessas vozes. A voz que destoa da voz do desespero. A voz que é dissonante no meio dessa sinfonia da tragédia. A voz do Todo-Poderoso que diz assim: confie em mim, descanse em mim, porque eu estou no controle de todas as coisas. É essa voz que a gente precisa ouvir. A voz de Deus em meio a esse coro talvez terrível de vozes negativas, de vozes pessimistas, de vozes que só preveem o caos e a tragédia. Mas em quarto lugar, a gente aprende também que é preciso ver as limitações sem nunca descuidar do poder de Deus. Entre os versículos 16 e 25, e lá no versículo 27, a gente vai aprender desse texto o seguinte, que Jeremias tinha perfeita noção das suas limitações. Tinha perfeita noção das limitações da engenhosidade dos governantes da época, das pessoas que se diziam poderosas e solucionadoras da época. Ele tinha perfeita noção disso e ele não punha a sua confiança em nada disso, em ninguém disso aí. Ele sempre levou em conta que ele servia a um Deus todo-poderoso. E esse Deus todo-poderoso é o Deus que se solidariza com a gente. Não é o Deus que atende aos meus e aos seus caprichos. É o Deus que supre as minhas e as suas necessidades. Não é o Deus que cuida isentando-nos de passar pelo vale. É o Deus que atravessa o vale conosco. É o Deus que supre as nossas carências em meio às dificuldades. Em quinto lugar, olha só, Jeremias vai nos ensinar que aqueles que vivendo situações de desespero conseguem emanar e também trazer para si a graça de Deus são aqueles que enxergam nos infortúnios a possibilidade de tratamento de Deus para a sua vida. Em outras palavras, não é essa lógica do Deus sádico. Não, Deus está fazendo isso para me ensinar a ser dessa forma. Não, essa lógica é perversa e faz de Deus um Deus perverso. O que eu quero dizer é o seguinte, que Deus, na verdade, ele permite que o mundo siga esse trâmite, que é um trâmite marcado por alegrias e por tristezas, por ganhos e por perdas. E isso é inerente por saúde e por doenças. Isso é inerente à existência. Agora, o que Deus espera de mim e de você é que, em passando por isso, que a tragédia sirva para mim e para você como um momento de aprendizado, para que possamos aprender a sermos os seres humanos criados à imagem e semelhança de um Deus maravilhoso. E por fim, esse texto na verdade nos ensina: é preciso viver a calamidade sem ficar cego para com a bonança que nos aguarda, a bonança futura. Eu acho que todos nós que estamos passando por esse momento não podemos ficar cegos para a realidade de que o fim da história não é a pandemia. Na história contada por Deus, o fim é de triunfo, o fim é de bonança, o fim é de vida eterna, o fim é marcado pelo recomeço daqueles que vão viver a plenitude da vida em Cristo Jesus. O fim não é a pandemia. Acredite que tem um futuro maravilhoso para criarmos. O futuro de um mundo mais justo. O futuro de um mundo mais solidário. Um futuro de seres humanos melhores do que o que fomos até chegarmos aqui. Por melhor que você tenha chegado aqui como ser humano, eu acredito que nós podemos construir um futuro extremamente melhor. Por favor, aprenda a andar no deserto
esperando encontrar oásis, aprenda a andar nos pântanos, esperando encontrar terra seca, e em nome de Jesus possamos construir isso, que nós não esperemos isso de braços cruzados, mas que, confiados em Deus, amparados por Deus, motivados por Deus, fortalecidos por Deus, possamos contar e fazer acontecer o imprevisível na minha vida, na sua vida.